Já estamos ao vivo, começando mais uma live, fielmente às 7h17, como de costume. Estamos com algum barulhinhozinho externo. Pode ser que vocês estejam ouvindo, mas a BQM não para. Tá? Vamos começando. Vou colocar aqui o tema, fixar aqui o tema para vocês, do que a gente vai falar. Muita gente achou, viu aí nos stories que a gente estava viajando, que não teria live hoje, né? Mas não, promessa dívida, 7h17 a gente está aqui. Só vou fixar o tema para a gente começar a conversar, tá bom? Vocês podem estar ouvindo um ruídozinho externo aqui, mas é o projeto que está comendo, porque a NN não para, só projetando, então barulhinho de mouse é normal. Deixa eu fixar aqui o comentário do que a gente vai falar hoje, certo? Regularização de imóveis na prefeitura. Tá. O que a gente vai falar? Só para dar um contexto geral do que vai ser a nossa live hoje. Eu vou tentar trazer como que funciona do começo ao fim a regularização na prefeitura. Lógico que, no tempo que a gente tem de live, pode ser que fique um pouco muito solto alguns temas, que eu poderia estar me aprofundando mais. Só que vai ter uma aula no YouTube mais detalhado, conversando sobre isso, tudo certinho, para que vocês, realmente, para quem se interessa nessa parte de regularização de imóveis na prefeitura, que consiga analisar todos os pontos do começo ao fim, tá bom? Então, como que vai funcionar essa live? Primeiro, eu vou explicar um pouco do que realmente é regularização na prefeitura, né? Muita gente se confunde quando a gente fala em regularização na prefeitura. Eu vou falar dos documentos que a gente geralmente precisa, né? Porque varia de prefeitura para prefeitura, o passo a passo do projeto dentro da prefeitura, tá? Então, tudo isso a gente vai abordar um pouquinho. E eu vou trazer também alguns casos, né, de alguns clientes que eu já passei, que eu já tive, também, para explicar para vocês como é que funciona, tá bom? Então, para a gente começar, para quem está aí acompanhando, o que é a regularização de imóveis na prefeitura? Por que a gente precisa, primeiramente, por que a gente precisa regularizar um imóvel na prefeitura? A prefeitura, galera, nada mais é do que o órgão que ela fiscaliza tudo que acontece na cidade. E a prefeitura, ela precisa estar mantendo a cidade em ordem. Então, para que ela consiga manter uma cidade em ordem, que cresça, né, que tenha construções, que deixem a cidade organizada, existem os códigos de postura, o código de obras. Então, por isso que a gente precisa, né, ter um imóvel regularizado para que ele esteja de acordo, né, com as normas que regem naquele determinado município. Entendeu? Então, a gente faz um projeto, esse projeto ele é aprovado para que ele esteja ok de acordo com o que pedem as normas. Né? Então, essa norma, o que é essa norma? É o plano diretor, é o código de obras, lei de zoneamento, né? Tudo isso vai variar de cidade para cidade. Então, tem cidades onde existem já essa documentação da própria cidade e tem cidade que às vezes ela usa o do estado, que é muito comum. Em cidades menores ela ainda não tem um código de obras realmente, né, estruturado, um código de obras com todas as leis, com todas as coisas. Então, tudo isso vai variar. E para cada prefeitura também varia a forma com que você leva esse projeto, a forma com que você apresenta, a forma como é feito a vistoria para a obtenção do habite. Então, tudo isso varia de prefeitura para prefeitura e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aqui nessa nossa live de hoje. Eu quero começar, então, para que vocês realmente entendam o porquê que acontece isso. Então, a gente aprova, a gente regulariza o imóvel na prefeitura para que ele esteja de acordo. Beleza? Beleza. Guilherme, como que funciona essa questão da regularização? Né? A regularização, ela funciona da seguinte forma. Se você vai construir, vamos pensar primeiro na questão da construção. Se você vai construir um imóvel e você precisa regularizá-lo já para ele ser feito de forma regular, você precisa ter um projeto, né, aprovado na prefeitura, onde a prefeitura fala que está tudo certo. Tá, Guilherme, eu não tenho não fiz esse projeto, mas eu já construí meio por rumo. E agora? E agora que entra a parte de regularização de imóveis. Então a gente faz todo o levantamento para que seja feito esse projeto, para que a gente consiga então a aprovação.
Tá? Então, para a gente realmente ter um imóvel regularizado, tem essas duas vertentes. O imóvel que ainda vai ser construído e o imóvel que já está pronto. Então, a gente precisa realmente, ele está se enquadrando. Né? A gente precisa, ainda tem mais duas vertentes, que é a vertente da regularização parcial e da regularização total. Tá? Então, o simples fato de regularizar na prefeitura não é só, galera, levar um projeto e receber um selo de aprovado. É muito mais que isso. Né? Porque muita gente pensa, fala assim, só fez um projetinho e aprovou na prefeitura. Não é tão simples assim. A gente precisa realmente adequar o projeto com o que pede a prefeitura, para que então a prefeitura aprove, para que então a gente, desculpa, para que a gente possa então conduzi-la, né, da forma correta. Tá, para a gente regularizar, então, vamos falar aqui do primeiro ponto que a gente vai construir, regularizar uma construção nova. Então, a gente precisa de toda a documentação, né, do imóvel, que é a matrícula do imóvel, que a gente já falou sobre algumas lives passadas sobre matrícula do imóvel, regularização na matrícula. Então, essa matrícula precisa que esteja no nome do real proprietário, tá? Não pode ser um contrato de compra e venda. Algumas prefeituras têm algumas brechas que até aceitam o contrato de compra e venda, aceitam também escrituras, ou às vezes até mesmo aceitam o contrato de compra quando de repente é uma obra financiada. Né? Vamos falar que a pessoa financiou pela Caixa, ampliou a obra, então pode ser que eles aceitam. Mas no âmbito de construção nova, a gente precisa da matrícula realmente no nome. O IPTU vigente, o documento pessoal, né, do proprietário, o projeto que vai ser construído, junto com a anotação de responsabilidade técnica do profissional, o memorial descritivo. Tá? Isso é o mais básico. Depois tem algumas prefeituras que podem variar essa documentação. Mas você tendo essa base, você já consegue levar um projeto na prefeitura para ele ser aprovado. No caso da construção, eles ainda vão pedir uma RT de execução, não só RT de projeto, tá? Porque aí vai ser emitido um alvará de construção, onde a prefeitura está falando ali naquele alvará que essa obra ela pode ser iniciada, tá? Então, no caso de construções novas, a gente regulariza para ter, então, a obra aprovada para ser iniciada, tá? No caso de construções existentes, Guilherme, a minha construção ela já tem ali um tempo que eu construí, mas eu não tenho projeto, eu nunca fui atrás, né? O que eu devo fazer? No caso de construções que já são iniciadas, o que a gente faz? A gente segue parte de documentação, provavelmente a mesma coisa. Então a gente precisa da matrícula, né, como eu já expliquei para vocês, o nome real de proprietário, a matrícula ela tem que estar totalmente certa, com o nome de rua certa, com as metragens corretas, tanto, né, metragem de área quadrada como metragem de comprimento e largura do terreno. Tá? Isso é muito importante. Beleza? Depois disso, de novo, o IPTU vigente daquele ano, tá? Projeto, memorial descritivo e agora uma RT. Sobre a RT, galera, eu vou trazer uma live um pouco mais específica para que realmente vocês saibam qual o serviço que precisa ter numa RT ou numa RRT. Porque para cada tipo de regularização, precisa de um tipo determinado de RT, tá? Então, no caso da regularização, a gente faz uma RT de levantamento, tá? Porque a gente é responsável pelo levantamento. Na cidade de Araçatuba, onde é que eu atuo, a gente faz uma RT de responsabilidade de execução de levantamento, porque a gente está fazendo um levantamento de medidas, né? Só que tem outros lugares que eles pedem a responsabilidade pelo projeto. Então, é interessante você sempre ir até a prefeitura da sua cidade para saber realmente o que tem que constar nessa anotação de responsabilidade técnica. Beleza? Então a gente fez então o projeto, a anotação de responsabilidade técnica ou a RRT no caso de arquitetos, tá? Às vezes eu falo muito de RT aqui porque é o que eu mais vivo, mas para arquitetos é RRT. E depois a gente tem o memorial descritivo também e como é de construção também é para regularização, tá bom? Tem algumas prefeituras que pedem parte de uso de madeira, né, nota fiscal, porque entra mais na parte ambiental. Então, é realmente muito importante que você vá até a sua prefeitura e saiba quais realmente são os documentos necessários, tá, para fazer essa regularização. Guilherme, onde que eu consigo isso? Em qual órgão da prefeitura? Eu já falei aqui e reforço. O órgão da prefeitura onde você precisa buscar essas informações, muito provavelmente vai ser algum departamento de engenharia ou muito provavelmente o departamento de planejamento urbano. Tá? São esses dois locais onde você vai conseguir ter essas informações. Tá?
Então você procura esses setores para que daí você consiga estar tendo essas informações. Guilherme, levantei toda essa documentação, fiz o projeto, né? Que eu já vou falar também um pouco sobre o projeto, fiz o projeto, onde que eu levo essa documentação para ser aprovada? Existem dois fatores também aí. Mais uma vez, tudo vai depender da prefeitura. Guilherme, mas é tão difícil assim, eu preciso. Galera, porque cada prefeitura trabalha de uma determinada forma. Né? Hoje, eu atuo os meus maiores clientes, né, estão na cidade de Aracanguá e de Araçatuba. Então eu consigo trazer esses dois exemplos. Na cidade de Araçatuba, todo o processo é feito online. Então eu consigo tudo hoje no sistema do Undoc, jogar toda a documentação lá. Isso, né, o que acontece? É mais ágil, a gente não gasta com plotagem, então fica um pouco mais fácil da gente trabalhar com essa plataforma, que a gente pode fazer de qualquer lugar, em qualquer horário. Isso é muito bom. Só que já no município de Aracanguá, né, que é uma cidade um pouco menor, lá é tudo ainda muito, né, no papel, tudo ainda muito presencial, muito boa. A gente precisa estar, então, levando tudo, né, presencialmente até na prefeitura, para que a gente consiga, então, protocolar o documento, para que o documento vá até o departamento certo que vai fazer essa aprovação de projeto. Então é importante para que você, né, ligue na prefeitura onde você vai aprovar esse projeto, para realmente saber qual a forma que você tem que fazer essa regularização, se ela é física ou se ela é digital. O João, meu parceiro João, um forte abraço, João, fez uma pergunta aqui, que eu vou responder as perguntas no final, que a gente vai falar também sobre a questão do tempo para fazer uma regularização. Então, recapitulando, a gente precisa realmente saber na prefeitura quanto tempo, o João falou de tempo, eu emendei tempo, realmente qual é a forma que a gente faz, ou se ela é física ou se ela é digital. Até porque, como, né, eu já falei algumas outras vezes, vamos lá que está reconectando a internet aqui, está um pouco difícil, mas vamos lá. Como eu já falei aqui no YouTube, em aulas no YouTube, o negócio era tudo moderno, exatamente. A gente precisa saber, né, a forma de atuar. Então, por isso você precisa ir até na prefeitura para saber a questão do ISS, como que você faz para contribuir e tudo mais. Então, quando você for na prefeitura já tirar essa informação, você já questiona se ela é feita de forma online ou se ela é feita de forma presencial, porque isso tudo vai impactar na sua plotagem de projeto, se o projeto, né, você tem que levar ele físico, porque aí, se caso for online, no caso de Araçatuba, o projeto ele tem que ser em DWF. Então, tudo isso, né, vai tendo uma diferença. Então, é muito importante a gente estar ligado à forma que a prefeitura realmente trabalha para que você consiga, então, estar levando essa documentação. Tá? Guilherme, vamos lá. Eu levantei toda essa documentação, fiz o projeto, fiz memorial descritivo, recolhi RT, tenho toda a documentação, está na prefeitura. A prefeitura aprovou meu projeto, tá? Agora eu posso construir, para quem vai construir, beleza, pode construir. Guilherme, eu já tenho o projeto, a construção já pronta, foi aprovado o meu projeto. Acabou por aí? Não, galera. Se engana quem acha que só porque o projeto está aprovado na prefeitura, que o imóvel já está regularizado, tá? No caso de construções já prontas. Por quê? O passo final, quando a gente fala em regularização na prefeitura, é quando você consegue o apídice do imóvel. Ah, Guilherme, é tão complexo assim, é muita coisa. São detalhezinhos, gente, porque quando a gente fala assim, regularização na prefeitura, acha que é simples, mas envolve todo um passo a passo. E para quem realmente quer trabalhar nessa área, precisa conhecer para levar para o seu cliente tudo isso bem detalhado, entendeu? Então é necessário que você explique para o seu cliente que você realmente precisa aprovar o projeto e depois conseguir o ABITS. Guilherme, como que eu consigo o ABITS? Vamos lá. A gente entra em mais uma vez de como cada prefeitura trabalha. E aí agora eu trago outra vez o exemplo de Aracanguá e de Araçatuba. Em Aracanguá, o que acontece? Em Aracanguá ainda é presencial, então precisa que vá um fiscal da prefeitura até o imóvel construído com o projeto em mãos, analisar se realmente está tudo que consta no projeto, se está constando na construção atual. Porque senão eles não liberam alvará. Guilherme, mas por que não? Porque no projeto foi aprovada uma metragem quadrada e um tipo de construção e chega no local tá outro. Entendeu? Então por isso que a construção ela tem que ser fiel ao projeto aprovado, não pode mudar. Porque naquele projeto vai constar a metragem quadrada, onde vai ser constado o IPTU, entendeu? Então é muito importante que seja fiel a construção ao projeto. Entendeu? Lá na prefeitura de Araçatuba, o que acontece? Não é feito mais essa visita.
para determinada metragem quadrada, tá, gente? Tem uma metragem quadrada específica, onde você consegue fazer toda essa parte de visita, hoje todo via laudo fotográfico, entendeu? Então a gente consegue fazer um laudo de forma lá como um documento, né, PDF, onde a gente coloca várias imagens do imóvel, onde a gente consegue descrever realmente o imóvel, tá? E para esse laudo fotográfico é necessário que a gente também emita uma responsabilidade técnica. Então, aí entra, se caso for online, entra mais uma responsabilidade que você tem. Você tem uma responsabilidade técnica, tá? Com a sua, vamos falar assim, sobre a sua execução do laudo, para que falar que você realmente é responsável por aquilo, que as informações que você está passando é a informação realmente correta, que você não está tentando ludibriar a prefeitura. Ah, Guilherme, o meu cliente ele fez uma ampliaçãozinha, eu não coloquei no projeto, mas eu não vou colocar na foto. Isso pode ocasionar um problema para você, porque você assinou o documento comprovando. Então, é muito importante que sempre que a gente vai emitir qualquer tipo de RT, RRT, que a gente esteja realmente ciente do que está acontecendo ali naquela obra, naquele serviço, porque isso pode impactar no seu futuro profissional. Assim como existem médicos, existem advogados que têm CRM, que têm OB, eles podem perder essa documentação e pode parar de atuar, isso também vale para arquitetos e engenheiros. Se por acaso aconteceu qualquer tipo de problema na sua obra, qualquer tipo de denúncia, e o conselho, né, o conselho, seja o CREA ou seja o CAL, eles venham a procurar fazer, né, procurar caçar a sua licença, você não pode mais trabalhar. Então é muito importante que todas as informações que você passe para a prefeitura, né, depois Receita Federal, que a gente vai falar sobre Receita Federal, seja, né, a mais fiel possível, porque é o seu nome ali que está em jogo, a sua reputação. Tá? Então, no laudo fotográfico, a gente realmente precisa constar tudo que está no imóvel, como que ele foi construído, porque senão a BITS não é aprovada. E aí volta num caso de um cliente meu que eu já trouxe aqui para vocês, já citei aqui em algumas vezes, que eu tenho um cliente em Araçatuba que aconteceu o seguinte, ele tem uma construção, o projeto dele está aprovado, ele me procurou para a gente fazer a aprovação da BITS, só que a construção não estava de acordo com o projeto. Faltava guarda-corpo na marquise e faltava o elemento antidevassa, que eu já falei um pouco sobre elemento antidevassa aqui. Então faltavam alguns elementos que não estavam de acordo com o código de obras, né, ali de Araçatuba, ou o código de postura que falava sobre questão de elemento antidevassa. Para quem não sabe o que é elemento antidevassa, é uma parede, né, sendo bem direto ao ponto, é uma parede onde você delimita a privacidade do vizinho de uma casa para outra. Então, como estava faltando esse elemento, né, ela não estava de acordo. Então, a BITS dela não ia sair enquanto ele não fizesse realmente essas reforminhas. Teve algum outro caso também de banheiro ali, porque além de imóvel residencial também é um imóvel comercial, e o banheiro não estava adequado às normas PCD vigentes, porque era um projeto antigo. Então, tudo isso tem que se tomar muita atenção na hora de fazer um processo de regularização de imóveis. Tá? Então não se enganem sempre que você for fazer um projeto de regularização de imóveis na prefeitura, achando que é só fazer um projeto e levar lá. E tá tudo certo, porque não é assim. Se você realmente quer trabalhar com isso, se você, né, quer ter destaque na área, você quer realmente ter o seu espaço de trabalho, né, seu espaço no mercado, que é o que a gente procura hoje em dia, você realmente tem que fazer, né, as coisas da melhor forma possível. Porque o que consta muito hoje, gente, o que conta muito é o marketing boca a boca. E hoje eu posso falar que todos os meus clientes que me vieram a mim até hoje foi tudo por indicação, tudo boca a boca. Né? Toda essa questão, né, de cliente, de faturamento que eu trouxe aqui para vocês, já que eu já abri alguns números para vocês, já mostrei algumas conquistas aqui, foi tudo marketing boca a boca. Tá? Então, e tudo isso eu mostro, galera, para vocês verem que é possível. Né? É possível, porque se eu conseguir, mesmo não tendo experiência, sendo novo na área, conquistando meus espaços devagarzinho, eu conseguir, vocês também conseguem. Então, é importante saber todo o processo, porque, pensa bem, você chega no seu cliente, né, ele te procura, e você fala para ele todo o processo. Além de você mostrar para o cliente que você sabe o que realmente você está fazendo, você consegue, vamos falar assim, você consegue alavancar ainda mais o serviço. Né? Você mostra para ele que compensa ele investir esse valor em você para você realmente deixar totalmente legal a sua construção.
Entendeu? Então, por isso que é importante você dominar todos os passos, você dominar os documentos, você dominar o projeto, você dominar a escrita do memorial descritivo, você dominar fazer a anotação de responsabilidade técnica da forma correta, sabe? Você realmente dominar a forma de obtenção do ABITS e você também dominar uma parte que é muito importante, que a gente entra na parte de imposto na prefeitura. Guilherme, o que é imposto na prefeitura? Eu nunca ouvi isso. Imposto em obra, imposto em construção, acontece muito. Por que a gente paga esse imposto? Tá? O imposto ele nada mais é sobre a mão de obra prestada e sobre o material também. Mas por que isso acontece? Porque por muitas vezes não é recolhido o imposto pago, né, pelaquela mão de obra que fez, porque a mão de obra às vezes de forma indireta, né, não contribuindo ali, né, com a parte da prefeitura, a prefeitura acaba não recebendo o imposto pela mão de obra, pelo às vezes o material até tem esse imposto recolhido, mas a mão de obra muitas vezes não tem. Então a prefeitura ela cobra o imposto sobre a construção. Isso acontece muito. E como que é calculado esse imposto? Em qual obra e qual edificação já pronta que esse imposto ele é aplicado? Todas as obras ele paga o imposto. Seja você construindo agora, ou seja você com já o imóvel pronto, você precisa pagar para a prefeitura essa questão do imposto. Mas todos precisam pagar? Calma, nem todos. Por quê? Tem um ponto que você consegue a isenção desse imposto. Você consegue não pagar, vamos falar assim, você tem uma gratuidade sobre esse imposto. E que caso que isso acontece? Isso acontece quando a gente consegue comprovar o prazo de decadência. E que a gente vai falar também um pouco sobre decadência quando a gente falar de Receita Federal aqui, regularização na Receita Federal, que quando um imóvel ele atinge um prazo de 5 anos, né, que a gente consegue comprovar, é muito importante, não é só ter 5 anos, mas a gente precisa dessa comprovação, você consegue então ter esse direito à decadência, né? Ou seja, você não precisa pagar por esse imposto, porque ele se entende que com o tempo, né, com a quitação do IPTU, né, com o pagamento do IPTU nesses anos, você já quitou esse imposto. Tá? É mais ou menos isso a conta, o entendimento é mais ou menos esse. Lógico que é um pouco mais complexo, né? A forma de comprovar também é um pouco mais diferente. Aqui eu só estou trazendo para vocês realmente um panorama, mostrando para vocês que não é só um projeto de prefeitura, tá? Para que vocês realmente entendam que regularização de imóvel da prefeitura não é só um projeto. Então é interessante você chegar para o seu cliente e falar que esse custo ele pode existir. Porque pensa bem, é até mesmo uma questão, né, de você pensar no seu cliente em todas as vertentes do processo. Porque muitas vezes a gente não vende só um serviço. Eu costumo falar que a gente vende uma experiência. Né? E vocês devem, né, ouvir bastante isso no local. Ah, um restaurante não é só a comida, é a experiência. E a experiência também do seu serviço ela consta bastante. Ela conta bastante. Por quê? Pensa a experiência do seu cliente. Pensa você como um cliente do restaurante. Aí o restaurante, você vai lá, escolhe um prato, né, e senta na mesa para comer. Só que você não sabia que para sentar na mesa você tinha que pagar R$ 2.000. Aí você fala assim, como assim? Como que a pessoa não me fala? É a mesma coisa do imposto, né? Sendo bem chulo aqui, né, a comparação, mas é mais ou menos isso. Porque a pessoa entra com o processo de regularização na prefeitura, não tem ciência desse imposto, aí a pessoa passou o serviço, o profissional, ele passou o valor do serviço, né? A pessoa pagou, o cliente pagou. Quando ela acha que está tudo certo, vem uma paulada ali de 4, 5 mil reais de imposto, que é mais ou menos esse valor dependendo da metragem quadrada. A pessoa fica sem saber o que fazer e fica com a regularização pela metade. Então é muito importante a gente saber que existe esse imposto para informar para o cliente, para ele né, já ficar preparado para isso. E o que eu costumo fazer? Eu sempre costumo perguntar para o meu cliente o tempo de construção dessa obra, se ele tem notas que comprovam. Né? Hoje eu trabalho com um laudo fotográfico que eu consigo comprovar, né, essa decadência com forma de alguns detalhes da construção, né? Que é uma estratégia que eu venho fazendo que dá certo, né? Que eu peguei isso com um profissional da área que me passou, a gente conversou, ele me passou esse modelo de laudo e dá muito certo, porque você consegue comprovar, entendeu? É possível você comprovar que a construção tem mais de 5 anos. Então, assim, é necessário que você mantenha o seu cliente informado que existe esse imposto, que você pode sim conseguir a isenção para ele, mas que não é nada garantido. Existe a comprovação e a prefeitura tem que aceitar essa comprovação para que você pague
para que você realmente quite, né, que você não precise pagar esse imposto. Guilherme, esse imposto acontece em todas as prefeituras? Não necessariamente, porque daí eu já venho para outra comparação, como eu já falei para vocês. Em Aracanguá, hoje não tem esse imposto. Por enquanto não existe esse imposto na prefeitura de Aracanguá. Então, o projeto que chega lá, independente da metragem quadrada, independente do tempo que ele foi construído, não paga imposto. Na cidade de Araçatuba, tem um imposto. Entendeu? Então, é realmente necessário a gente entender como que foi aquela construção, a gente fazer a leitura dela, daquele imóvel, para que a gente consiga regularizá-lo da melhor forma possível. E outro ponto que eu comentei aqui com vocês também, falando de regularização da prefeitura, existem dois tipos de regularização da prefeitura. Mas, Guilherme, como assim? Você veio falar de habits e eu achei que era só projeto, você veio falar, né, sobre imposto, agora você veio me falar que tem dois tipos de construção? Existem dois tipos de regularização? Existem dois tipos de regularização na prefeitura. Ou seja, você pode regularizar, eu já falei no começo aqui da nossa live, de forma parcial, ou pode ser uma regularização total. O próprio nome já diz, né? Uma regularização total é quando você vai regularizar uma casa inteira, ou seja, na prefeitura não existe nenhum projeto aprovado ainda daquele imóvel, então você precisa regularizá-lo num todo, ou seja, você precisa fazer uma regularização total. E quando você faz uma regularização total, galera, o seu imóvel ainda não tem nem número. Ué, Guilherme, como assim? Como uma construção não tem nem número se aquela casa já existe? Porque na prefeitura ainda não consta aquele imóvel. Entendeu? Pode ser que venha um número no IPTU e tudo mais, porque acaba indo, mas quando a gente faz uma regularização total, é gerado o número, é gerado ligação de água, de energia, porque para a prefeitura isso ainda não consta, porque não foi colocado na base de dados da prefeitura esse projeto, entendeu? Mas agora, quando é uma regularização parcial, que é de parte do imóvel, aí já muda um pouco mais. Por quê? Porque lá no seu projeto você vai ter que colocar o que está regularizado, o que ainda não está, a metragem que está regularizada, que não está. Então, já muda um pouco, porque agora o seu imóvel ele já vai ter uma numeração, entendeu? Então, tudo isso tem que constar ali no selo do projeto, porque senão o seu projeto já vai voltar. E pensa uma dor de cabeça, o projeto voltar. Agora eu já aproveito o gancho aqui para responder a pergunta do João, que o João fez lá no começo. Quanto tempo demora para regularizar um imóvel na prefeitura? Lógico, tudo vai depender dos analistas da prefeitura, quanto tempo e quantos analistas essa prefeitura tem disponível, né? De quantidade de engenheiros e arquitetos que tem aquela prefeitura que analisa um projeto, e também se o profissional que está fazendo essa regularização, se ele entrou com todos os documentos e com o projeto da forma correta. Porque se tiver documento errado, se o projeto estiver errado, vai ficando cada vez mais difícil de você regularizar. Na cidade de Aracanguá, eu consigo citar exemplos porque isso já aconteceu comigo, eu tenho clientes que eu já passei com isso com eles. No meu primeiro projeto de regularização, que eu já falei para vocês aqui, lá em 2020, eu demorei 6 meses. Pensa bem, 6 meses para regularizar um projeto. Por conta de ida e vinda, por conta de projeto estar errado. Como era o meu primeiro projeto, eu ainda não tinha noção de como que tinha de ser feito. Né? Hoje, na cidade de Araçatuba, já demora um pouco menos. É ainda um pouco enrolado? Não vou dizer para vocês que não é, porque é muita demanda de projeto. E muitas vezes o sistema, por ser online, que era para facilitar, muitas vezes ainda está dificultando, ainda está um pouquinho difícil. Só que hoje já consegue andar um pouco mais rápido, porque a pessoa consegue abrir ali o DWF que a gente manda, já bate um olho, né, já consegue analisar os pontos necessários e já manda essa devolutiva. Tá? Então, tem essas variações. Mas eu vou falar ali, para a gente ter uma média, mais ou menos, eu colocaria de 3, né, de 3 a 4 meses uma regularização total, tá? Do começo ao fim. Eu falo de projeto, imposto e habite para fazer tudo, tá? Com a prefeitura, você entrando com o projeto certo, você não tendo que fazer devolutiva de correção de projeto, você fazendo da forma mais certa possível. Você vai demorar ali de 3 a 4 meses por conta da análise da prefeitura. Porque para a gente montar um processo de regularização hoje, galera, eu consigo falar para vocês que se o proprietário já me fornecer toda a documentação e eu já conseguir fazer o levantamento num dia, coisa de uma semana eu tenho um processo pronto para entrar com o pedido da prefeitura. Eu, como profissional, eu consegui em uma semana. Aí você pensa, você profissional, que você consegue pegar mais ou menos ali,
vamos falar, né? Nos melhores casos, a gente consegue pegar um cliente por semana. Um mês tem 4 semanas no mês. Vamos jogar ali por baixo, cada cliente por R$ 3.000. Tá? De regularização de prefeitura, tá, galera? Só falando em regularização de prefeitura. Você conseguindo fazer ali por semana o processo de 4 clientes. Ou seja, no mês, você conseguiu fechar 4 contratos. De R$ 3.000, você conseguiu fazer R$ 12.000 no mês, só com regularização na prefeitura. Entendeu? Então, né, você fazendo a sua parte de forma correta, você consegue já começar a ter um faturamento bacana na parte de regularização de imóveis. Só na prefeitura, tá, galera? Ainda nem falei da parte de matrícula, ainda nem falei de regularização na Receita Federal, nem falei de averbação no cartório. Eu só estou falando de uma das pernas do nosso método Mara. Né? E agora, recapitulando aqui, para quem não lembra, o método Mara é um método que a gente tem aqui no escritório, né, que eu estou agora trazendo aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento da regularização de imóveis, que é, para quem não lembra, matrícula, aprovação na prefeitura, Receita Federal e averbação. Com isso a gente faz o método Mara. Entendeu? Então, eu sempre tento trazer esse conteúdo aqui para vocês, realmente para ajudar, para que vocês entendam tudo passo a passo, para que vocês realmente aprendam, para que criem a vontade de trabalhar com isso, né? Porque eu já trouxe dados para vocês aqui que mais da metade dos imóveis do Brasil estão irregulares. Então, é uma área que necessita de profissionais capacitados, tá, galera? Porque profissional mediano, profissional que faz as coisas pela metade, o mercado está cheio. A gente precisa realmente de profissional que saiba entregar do começo ao fim. Então, por isso que eu faço essas lives, por isso que eu gravo os conteúdos, né? É até um Reels que eu postei esses dias, se fosse fácil, todo mundo faria, né? Se fosse fácil, a gente não teria mais da metade dos imóveis do Brasil irregular. Então, realmente, eu estou aqui para ajudar vocês. Se você que está assistindo essa live se interessou pelo conteúdo, quer saber mais, né, quer entrar para o mercado da regularização, me manda aqui um direct. Né? Eu tenho um canal no YouTube com vários conteúdos totalmente gratuitos, tá? Então fiquem à vontade aqui, me chame no direct. Né? No link da minha bio tem o canal do YouTube, tem o meu WhatsApp também para vocês ficarem à vontade. Ou se você de repente está assistindo a live e quer regularizar um imóvel, eu também estou aí, estou à disposição, que o nosso escritório está à disposição para atender cada um de vocês. Tá bom? Esse foi o nosso bate-papo de terça, né? A cara, sim, de cansado, que o dia foi, graças a Deus, muito produtivo. E é isso, galera. O que precisarem de mim, eu estou à disposição. A gente se vê terça-feira que vem no nosso mesmo horário, tá? 19, tá? 7h17, toda terça-feira, 7h17, tá bom? 7h17. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Meu amigo Paulinho aqui já mandando uma mensagem, um forte abraço para você. E galera, contem comigo, tá? Se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você quer começar nessa área, conta comigo que eu tô aqui para ajudar você, tá bom? Muito obrigado, galera. A gente se vê na próxima terça-feira. Forte abraço.